Você acredita na existência de alienígenas? Acha que seres de outros planetas existem e fazem visitas ao nosso planeta? Acha que eles já entraram em contato com humanos? Bom, no vídeo de hoje eu trouxe um dos casos ufológicos mais bizarros que eu já vi. O caso dos alienígenas de Pascagoula. Eu sou Brian, o curioso. E se você gosta de casos sobrenaturais, mistérios e alienígenas, deixe o like e se inscreva no canal para não perder esse tipo de conteúdo. Além de você não perder os vídeos novos, você me ajuda a produzir mais vídeos como esse. Obrigado pela sua colaboração. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Os protagonistas dessa história eram dois colegas de trabalho, Charles Hickson, de 42 anos, e Calvin Parker, de 18 anos, que após um dia de trabalho foram pescar no rio Pascagoula, da cidade de mesmo nome, no estado do Mississippi, Estados Unidos, na noite de 11 de outubro de 1973. Tudo começou quando a isca de Charles havia sido mordida e ele passou a puxar a linha. Quando se virou, porém, começou a escutar um zumbido que não sabia identificar. Ao olharem para cima, eles se depararam com fortes luzes azuis irradiando de uma nave que se aproximava, flutuando a cerca de 20 metros de distância do solo. O objeto metálico tinha forma oval e media cerca de 9 a 12 metros de diâmetro e 3 a 4 metros de altura. Calvin afirmou que a nave se abriu por um tipo de porta estranha e 3 seres, que também flutuavam, saíram do objeto. Eles descreveram as criaturas como humanoides que mediam cerca de 1,80 m de altura e tinham uma pele enrugada, de cor acinzentada, semelhante à de elefantes. No lugar onde ficam o nariz e olhos humanos, elas possuíam protuberâncias estranhas, como se fossem antenas ou sensores. Elas também tinham braços longos e, no lugar de dedos, elas tinham 2 garras, parecidas com a de caranguejos. Em algumas fontes, é dito que as criaturas possuíam uma boca semelhante a uma fenda, porém em outras é dito que elas não tinham nenhuma boca. É interessante dizer que enquanto as criaturas saíam da nave, Parker e Hickson simplesmente não conseguiam sequer mover os olhos. Não se sabe se isso foi o medo que eles sentiram ou foi algo provocado pelas criaturas. Aparentemente, os seres se comunicavam através de zumbidos, semelhante à comunicação em código Morse, já que era o único som que eles emitiam. Um dos seres segurou levemente no braço de Calvin, o que fez ele ficar calmo instantaneamente, como se ele estivesse sob efeito de alguma substância. No entanto, não aconteceu o mesmo com Charles. Quando uma das criaturas tocou em seu braço, ele desmaiou instantaneamente. Segundo Parker, ainda imóveis, eles começaram a levitar e foram levados até o interior da nave. Parker conta que dentro da nave era como estar numa lâmpada gigante. Não havia móveis, portas e nem ao menos equipamentos de controle da nave. Era apenas uma grande sala vazia, porém muito brilhante. Eles estimam que ficaram cerca de meia hora dentro da nave, onde passaram por diversos exames. Parker até mesmo disse, abre aspas, eles me analisaram como qualquer médico faria, fecha aspas. Após alguns exames, Parker viu algo que parecia um grande olho que saía diretamente da parede. O tal olho se aproximou e parou cerca de 15 centímetros de seu rosto, ficando lá por um tempo e depois foi descendo, observando o resto do corpo. No final dos exames, um pequeno objeto desceu do teto e ficou flutuando a cerca de 30 centímetros do rosto de Calvin. O objeto foi para o lado direito, onde ele emitiu um som de clique. O mesmo som se repetiu quando o objeto foi para trás e para o lado esquerdo da cabeça de Calvin. Logo após isso, o objeto voltou para a frente de Calvin e foi flutuando de volta até o teto. Vale lembrar que durante todo o momento dentro da nave, Calvin e Charles estavam paralisados e flutuando no meio da nave, podendo apenas mover os olhos. Após o fim dos testes, eles foram devolvidos para as margens do rio Pascagoula e a nave disparou em direção aos céus, sendo perdida de vista em poucos segundos. Na margem do rio, Charles acordava do desmaio enquanto Calvin recuperava os sentidos. Ambos tiveram que tomar 3 doses de destilado para conseguirem se acalmar, pois o choque tinha sido muito grande. O acontecimento foi tão bizarro que o Calvin sugeriu que eles não contassem a ninguém sobre o ocorrido, por medo de, além do trauma, eles ficarem com fama de loucos. Porém, Hickson o convenceu do contrário, já que se eles contassem, as pessoas estariam cientes e poderiam evitar contato com aqueles seres. Então, Hickson e Parker relataram o incidente à base da Força Aérea em Biloxi, chamada de Keesler AFB, o mais rápido que puderam.
Porém, como eles não foram levados a sério pelos militares, eles foram até o departamento do xerife do condado de Jackson. De início, o xerife também não acreditou na história dos dois, porém decidiu investigar, devido ao desespero que os homens apresentavam. Então o xerife fez um teste. Ele colocou um gravador de áudio escondido em uma sala onde Charles e Calvin estavam. A gravação feita secretamente revelou que eles estavam realmente traumatizados, preocupados com suas famílias e sem dar indícios da história ser uma invenção. Logo após isso, o xerife os interrogou separadamente, na esperança de algum dos dois apresentar alguma incoerência na história. Porém, ambos os relatos eram idênticos. O famoso astrônomo e professor da Northwestern University, Joseph Allen Hynek, estudou o caso e concluiu, abre aspas, "Não tenho dúvidas de que esses homens tiveram uma experiência muito real e assustadora." Fecha aspas. O caso acabou ganhando conhecimento internacional, se tornando um dos casos pioneiros da ufologia. Charles Hickson deu diversas entrevistas, palestras e até mesmo escreveu um livro sobre o caso, chamado UFO Contact at Pascagoula, lançado em 1983. Enquanto Charles gostava dos holofotes e da relevância que o caso conseguiu, Calvin Parker foi por outro caminho. Tanto a pressão da mídia quanto da população sobre o caso fizeram Calvin se mudar para outro estado e se manter anônimo. Apenas em 2018, 45 anos depois do ocorrido, Calvin escreveu um livro contando o caso da sua perspectiva. O livro chamado de Pascagoula, The Closest Encounter, My Story. Foi escrito porque Parker queria deixar a sua história registrada antes de morrer, já que na época ele vinha enfrentando problemas de saúde graves. Em 2020, ele escreveu outro livro chamado Pascagoula, The Story Continues, New Evidence and New Witnesses. Nesse livro, ele aborda novas evidências e novas testemunhas do caso. Infelizmente, Charles e Calvin já faleceram. Charles Hickson faleceu em 9 de setembro de 2011 devido a um ataque cardíaco aos 80 anos de idade. E Calvin Parker faleceu em 24 de agosto de 2023, causado por câncer renal aos 68 anos. Desde o evento até o dia de suas mortes, eles nunca mudaram um detalhe sequer da história. O caso ganhou um documentário em 2020, intitulado Alien Contact: The Pascagoula UFO Encounter. Infelizmente, o documentário não tem tradução para português, mas caso você entenda inglês, eu recomendo você assistir esse documentário. Também fica as recomendações dos livros escritos tanto por Charles Hickson quanto por Calvin Parker. A abdução de Pascagoula se tornou um dos casos mais intrigantes da ufologia e até hoje ele é estudado por ufólogos de todo o mundo. A descrição dos alienígenas se tornou uma das mais clássicas e bizarras já relatadas. Mas bom, pessoal, esse foi o vídeo. Se você assistiu até aqui é porque você gostou, então eu peço pelo seu like, sua inscrição e seu comentário, para me ajudar a produzir mais vídeos como esse. Obrigado por assistir até aqui. Feliz Ano Novo e até logo.